Eu cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Eu trago a paz dos meus amados profetas Francisco Chagas e Wélio Lacerda. Vocês recebem? Amém. Glória a Deus. Bom, é uma alegria, os irmãos aqui já sabem que eu tenho uma satisfação muito grande em estar junto com vocês nesta casa de oração, né? E hoje é um dia especial porque é o culto da busca do Espírito Santo. E hoje é um dia especial ainda que são as mulheres que estão na coordenância, né? Então, a gente tem que realmente procurar trabalhar em cima dessas duas questões. Para começar a ministrar a palavra, o tema da ministração de hoje é: os escolhidos têm um chamado especial. Os escolhidos têm um chamado especial. Veja bem, hoje é o culto das mulheres que estão no comando. Vocês foram chamadas para poder trabalhar nesse dia de hoje. Na Bíblia são mencionados 800 nomes de mulheres. Desses 800 nomes, 170 são as escolhidas. E dessas 170, algumas têm um chamado especial. Então eu vou dar um pouco de ênfase para os homens, mas vou também dar ênfase do chamado das mulheres. Para que as mulheres que estão aqui presentes vejam o quanto é importante fazer a obra de Deus e o quanto é importante ser obediente à palavra de Deus. Amém? Deus tem um propósito, já foi mencionado aqui na direção da igreja pela pastora Milena, foi falado de propósito, né? Então nós temos que seguir o mesmo alinhamento, tá bom? Abram as vossas Bíblias em Atos capítulo 9. Nós vamos falar de dois chamados aqui na Bíblia. E eu vou falar primeiro o primeiro chamado, que é extraordinário, né? Veja que eu vou ser rápido, não vou passar muito na Bíblia não, porque senão não dá tempo. Vocês abriram? Atos capítulo 9. Nós vamos falar aqui de Saulo. Saulo teve um chamado, todos sabem, um chamado extraordinário. Mas são dois chamados que eu vou falar aqui hoje, né? Primeiro Saulo, que é o chamado em Atos 9, mas depois eu vou em Atos capítulo 13, que é o segundo chamado. Vamos falar do chamado extraordinário. Todos são chamados, todos nós temos um chamado, mas existem chamados que são extraordinários, né? E todos nós somos chamados para fazer a obra de Deus. Então hoje a gente vai ver o quanto é importante a obra de Deus na nossa vida. Saulo, capítulo 9. E Saulo, respirando ainda ameaças enormes contra os discípulos de Jesus, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Repete comigo: o cercou um resplendor de luz. Cercou, está cercado, não tem por onde escapar, não tem como fugir. Aleluia, não tem como sair da presença, porque ele foi cercado. O mesmo que estava tentando nos cercar para nos destruir, foi cercado por uma luz e resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Aleluia. E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues.
Duro é para ti recalcitrar contra os agrimões. Abre um parênteses aqui. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Note, ele foi perseguir quem? Os discípulos. Mas os discípulos eram discípulos de quem? De Jesus, os escolhidos. Aleluia. Para tentar parar a obra de Deus. Mas vocês notem uma coisa: Saulo, ele é da tribo de Benjamim. Saulo é o nome estendido de Saul. Saul também é da tribo de Benjamim. Saul perseguiu mais de 22 vezes, tentou matar mais de 22 vezes Davi. Davi da tribo de Judá. Se vocês perceberem, a bandeira de Benjamim, da tribo de Benjamim, é um lobo. E da bandeira de Judá é um leão. Por isso que se chama-se leão de Judá. Saulo tentou matar 2 vezes Davi. Conseguiu? Não. Davi o perdoou? Sim. Teve 2 oportunidades na mão, mas ele falou assim: não se mata um ungido de Deus. Olha só o que é ser um cristão. Mas Saulo, ele era um cristão, porque ele é da tribo de Benjamim, um fiel, um adorador, um homem guerreiro na lei de Torá, defensor da lei de Torá. Não aceitava Jesus como Messias, o nosso Salvador, porque ele estava focado na lei de Torá. E ele era um grande religioso, um homem de lei, de estatuto, de autoridade, e recebeu cartas para destruir com autoridade e com legalidade lá em Damasco. Aleluia. Aleluia. O inimigo pode tentar, pode ter armado estratégia contra a vida da igreja, contra a vida da liderança, contra a vida da ovelha que congrega, mas caiu por terra. Aleluia. Em nome de Yahshua HaMashiach. Veja bem, ele estava indo para Damasco, secou, mano. Tem pessoas, pode citar, tem pessoas que as histórias de muitas bíblias por aí falam que ele caiu do cavalo, até um termo que a gente usa, caiu do cavalo. Mas na realidade ele caiu por terra. Tanto é que em Atos 9, depois Atos 22, ele dá o próprio testemunho do que aconteceu com a vida dele. Ele caiu por terra. E ele, quando ele levanta os olhos, ele não enxerga nada. Ele ficou cego com a luz. Como é que pode você ficar cego com a luz? Cego você fica nas trevas, na escuridão. Mas a luz o cegou de uma forma sobrenatural. Ele, se olhava para frente, ele via a luz. Se ele olhasse para trás, ele via a luz. Se ele olhasse para um lado, ele via a luz. Se ele olhasse para o outro lado, ele via a luz. E ele ouviu a voz: Saulo, Saulo, por que me persegue? Deus falando direto com o perseguidor de cristão. Deus falando direto com um homem que realmente tinha estratégia para matar mulheres, homens. Quantas pessoas aí querem realmente tirar as mulheres da presença de Deus? Quantos homens querem sair da presença de Deus? E o inimigo procura sempre uma estratégia para nos tirar do foco. E a mulher, ela é muito importante. Vocês vão ver que ela é muito importante. Vocês são importantes para a casa de Deus. A pastora Milena, ela é importante para a casa de Deus. Ela guerreou. A pastora Wélia é importante. A minha esposa que esteve aqui falando no altar, ela é importante no meu ministério. Então nós temos que valorizar muito as esposas, as mulheres. Nós estamos sob chamado especial. Observe que Abraão foi chamado, teve um chamado. Ele foi escolhido. Deus escolheu. Será pai de nações. Aleluia. Se vocês olharem lá em
em Êxodo, em Gênesis 11 e 12, você vê que ele recebe um chamado. E Deus fala com ele, tete a tete. Escolhe ele para ser pai de nações. Se nós estamos aqui hoje, porque nós somos a nação eleita, para o sacerdócio real, para o lugar santo, para proclamarmos as maravilhas de Cristo. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Então, graças a esse chamado, graças a essa escolha, ele foi chamado. Por quê? Para ser pai de multidões. Mas qual era o significado? Qual era a intenção de Deus? Ele queria ter adoradores especificamente para ele. Então ele escolheu um adorador, porque ele não se contaminava na época com a idolatria. Ele cria muito em Deus, porque ele vinha da tribo lá de Noé. Então Noé passou a história dos seus filhos passaram para frente, e assim vai indo. Eu preciso cortar a pregação por causa do horário. E nós somos uma nação eleita, através desse chamado. Nós somos uma nação para adorar e glorificar o nome do Senhor. Então Deus queria ter um relacionamento, Ele quer ter um relacionamento para conosco, um relacionamento de intimidade, de oração. Esse relacionamento é a oração. Quando nós estamos orando, seja na madrugada, quando nós estamos orando no almoço, no café, à tarde, aqui na casa de oração, quando nós estamos interligados no reino, nós estamos em adoração, estamos se relacionando com Deus, agradecendo pelo fôlego de vida, agradecendo pelos livramentos, agradecendo a Deus por nos cuidar, por nos tratar, por nos abençoar, pedindo proteção, pedindo para abençoar filhos, filhas, pai, mãe, amigos, parentes. O que a igreja fez aqui quando o pastor estava passando por um processo difícil na vida? Se reuniu, orou, se consagrou, jejuou, buscou, teve um relacionamento com Deus. E acha que aquilo não agradava a Deus? Nossa, como agradava. Até hoje é agrada. É para isso que nós somos chamados. É para isso que nós estamos aqui. Para glorificar, para adorar, para ter um relacionamento com Deus. Para nós conseguirmos a legalidade da vida eterna. Para nós passarmos pela porta estreita. E a única forma de nós passarmos pela porta estreita é o relacionamento. Deus, Ele muda caminho. Ele mudou o caminho de Saul. Saul estava indo para Damasco com carga na mão para poder matar os cristãos que adoravam, que glorificavam, que exaltavam, seja homem, seja mulher, seja velho, seja criança. Ele queria realmente mudar aquela situação, mas Deus mudou o seu caminho, e Deus está mudando o caminho da igreja. Deus está mudando o caminho de pessoas aqui na igreja. A trajetória de Saul foi interrompida. Aleluia. E Deus está interrompendo muitas coisas aqui dentro da igreja para tentar tirar homens e mulheres da presença dele. Veja bem. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? Disse o Senhor: levanta-te, entra na cidade e lá te será dito o que convém fazer. Note, ele foi cercado pelo resplendor de luz. Os seus soldados não viram a luz, mas ouviram a voz. Ele ouviu a voz e viu a luz. Quando ele ouviu a voz e viu a luz, caiu por terra o quê? Arrogância. Caiu por terra o quê? O autoritarismo. Caiu por terra o quê? A incredulidade. Caiu por terra o quê? Agora eu sei que é o Messias, que esse povo busca. Aí logo que ele cai por terra, ele quer isso que eu faça. Ele já se coloca na posição. Ei, Deus se coloca na posição. Aleluia. Ele se coloca na posição. O que queres que eu faça? Agora é a vez de Jesus. Por que está com pressa?
vai até a rua direita. Deus ainda dá endereço aí. Aleluia. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E guiando pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e não bebeu. Espera aí, um perseguidor de cristão, um homem que não cria em Messias, que não acreditava que ele era Messias, de repente é cercado pelo respeito de Deus. O que queres que eu faça? Já se põe na posição. Aí ele é levado, é conduzido pelas mãos do soldado, porque até então ele não enxergava nada. Ele é trancado numa casa, ele não sabia nem aonde que era essa casa. Mas o interessante é que ele estava 3 dias sem comer e sem beber, orando e jejuando. Orando e jejuando. Se consagrando, se relacionando com Deus. Aleluia. A oração e a consagração na vida do cristão é a estrutura da nossa vida. Aleluia. É a estrutura da nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, no qual, se ele não tivesse caído em terra, se ele não tivesse sido cercado pelo resplendor da luz que o cercava, Ananias seria um desses, ia ser perseguido, ia ser até preso, ou apedrejado. Ele disse ao Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Aleluia. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Aleluia. Aí, veja bem, Jesus, ele dá o nome, o apelido, o endereço e na casa de quem? Está vendo? Quando a gente fala que Jesus ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele sonda, ele esquadrinha o coração, ele dá o nome, dá o sobrenome, dá o endereço da casa e ele dá toda a casa. Ele dá toda a ficha. Aleluia. Em uma visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias. E punha sobre ele a mão para que ele não tornasse a ver. Olha só, interessante. Perseguidor de cristão. O que queres que eu faça? Depois que foi cercado pela luz. Orou 3 dias, jejuou, se consagrou e ainda Deus entregou para ele a visão. Quem que iria lá e pôr as mãos dele? Aleluia. Até o nome de Ananias. Ei, Paulo, vai chegar aqui um servo meu escolhido, vai impor as mãos sobre você e vai cair por terra tudo que você quer. Você vai abrir os olhos, as escamas vão cair. Aleluia. Vocês estão vendo o quanto nós somos importantes para Deus? Vocês estão vendo o que Deus está entregando na mão de vocês? O poder da cura, o poder de você colocar a mão numa enfermidade, numa pessoa com fé, orar e Deus agir. Que nós somos um canal de bênção, nós somos um instrumento de Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, glória.
Aí o que caiu por terra foi o trono religioso de Saul. O que caiu por terra, a religiosidade. Não foi o Saul que caiu, foi a religiosidade, a arrogância, o autoritarismo. Se julga melhor do que os outros. Acha que o Deus dele é melhor que o nosso Deus. Por isso que ele ficou 3 dias sem beber, por isso que a luz o secou. Ele não tinha por onde sair mais, não tinha por onde correr, não tinha mais o que fazer. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. E respondeu Ananias ao Senhor: há muitos ouvi acerca desse homem, quanto males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principados sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Jesus deixando Ananias falar. Fala tudo. Vai para fora. Fique à vontade. Agora eu vou responder. Agora é minha vez de falar. Aí Jesus vai responder para Ananias. Disse, porém, o Senhor vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Glória a Deus. Veja a importância. Nós somos os vasos escolhidos de Deus. Não tem como o inimigo tentar nos frustrar. Não tem como o inimigo tentar parar a obra de Deus. Ele vai tentar, ele vai lutar, vai conseguir carro, vai conseguir tudo que ele quiser, mas vai parar no meio do caminho. A trajetória dele vai ser mudada. Aleluia, glória a Deus. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Olha só, o quanto ele deve padecer pelo meu nome. Até então ele não sabia nada do que ia acontecer na trajetória dele, quando ele conheceu o Cristo. Mas vai padecer, vai sofrer, vai passar por um estreito. Aleluia. Porque os verdadeiros adoradores, se não sofrer, se não passar por um estreito, se não realmente sofrer agressões, retaliações, humilhações, não está servindo a Deus, não está servindo o Criador. Porque nós somos uma nação eleita. João 15,16. Não fomos nós que escolhemos a Deus, Ele que nos escolheu para darmos frutos, e frutos que permaneçam firmes na videira. Em tudo que nós pedimos a Yahshua HaMashiach, Ele nos concederá. Aleluia. Então vocês peçam o que vocês querem, peçam saúde, peçam transformações, peçam bênçãos, peçam tudo o que vocês querem, peçam isso na madrugada. Se relaciona com Deus, entra no seu quarto, feche a porta e em secreto você começa a relacionar com Deus, porque Deus está aí em secreto, vem e ouvir você relacionar com Ele. E tudo que você pedir, mediante a João 15, Ele vai conceder. Por quê? Porque se você estiver em consagração, estiver em adoração, estiver fazendo aquilo que Deus determinou, não tem como você não ser abençoado. Não tem como Ele não agir. Não tem como Ele realmente não colocar nas suas mãos o que você está buscando. Eu não sei o que vocês estão buscando, mas busque com fé, busque com amor. Se for enfermidade, se for uma porta de trabalho, se for alongar a porta de trabalho, não importa. Não sei o que vocês, uma casa, um carro, não importa o projeto de vocês. Peçam com amor, com fé, se consagrem. Ore, clame que Ele vai te responder. Em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. E Ananias foi e entrou na casa dele, impondo-lhe as mãos, disse-lhe, olha só, outra coisa aqui. E Ananias foi e impondo-lhe a mão, disse, irmão Saulo.
era perseguidor, queria matar os cristãos, agora já é chamado de irmão. Está orando, está se consagrando, está jejuando, teve a visão de Saulo, sabia que Ananias ia lá, e ele pôs a mão nas suas vistas, ele ia passar a enxergar, e Ananias já trata ele como irmão. Que um perseguidor se tornou como irmão. Aleluia, glória a Deus. É assim a nossa vida, é assim a obra do cristão. Por isso que não podemos fazer acepção de pessoas. Por isso que temos que lutar e orar por aqueles que precisam. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver. Seja cheio do Espírito Santo. Aleluia. Olha que interessante, que coisa linda. Ele já estava sendo cheio do Espírito Santo. Ele já estava tendo visões. Já estava sabendo quem estava ali, o que ia acontecer. E ainda precisou ouvir da boca de um discípulo de Jesus. Olha a importância nossa na presença de Deus. O quanto a nossa boca era importante. Vigia a boca, aquilo que a gente fala, para quem a gente fala, com quem a gente fala, para quem a gente lança a palavra. Porque a palavra do cristão tem poder. Palavra de bênção, palavra de cura, de transformação, palavras proféticas, tem poder. Nós temos que vigiar a nossa língua. Aleluia. E o perseguidor passou a ser perseguido. E logo lhe caíram os olhos como as suas escamas. E recuperou a vista e levantou-se e foi batizado. Que interessante nessa passagem. Sem fazer obra de Deus. Ele estava fazendo obra do inimigo. Sem fazer nada para Deus, para Jesus que era o Messias, ele foi batizado, foi consagrado, teve visões. E aí ele começa a caminhar a jornada dele. Aleluia. Como hoje aqui é um culto de mulheres, são as excluídas, eu vou passar rapidinho. Eu falei que são 800 mulheres, 170, mas algumas têm um chamado especial. Então eu vou fazer aqui uma rápida passagem para vocês perceberem o quanto vocês são importantes no lar, na igreja, no trabalho, no ambiente. Vocês pegam como exemplo em Juízes, Débora, uma profetisa que julgava a causa do povo, que ainda profetizava na vida do povo. Chamou o general do exército para guerrear com uma nação inimiga, que Deus ia dar vitória para eles. Mas ele questionou, teve medo. Baraque, eu só for se você for comigo. Ele não confiou na mulher. Ei, nós temos que confiar nas nossas esposas. São importantes na nossa vida. Ela falou, tudo bem, eu vou. Pensou que ela ia ter bem. Mulher, eu vou, irei com vocês, mas a vitória não será tua. Será de uma mulher, Jael. Porque Deus ia entregar Cícera na mão do general, para honrar, mas aí como ele questionou, ela falou, a vitória não será sua. Cícera será entregue na mão de uma mulher, que era Jael, e ela o matou. Aí a gente olha depois para Raabe, uma prostituta, aleluia, que ela ouviu, só de ouvir falar tudo o que estava acontecendo lá em Egito, as 10 pragas, Mar Vermelho, e o que o povo vinha fazendo, as guerras que o povo tinha vencido. Só de ouvir falar, ela arriscou a vida dela, a vida da família dela, colocou em risco para salvar 2 espias.
arriscou toda a vida dela, escondeu na casa dela, foram lá, sabiam que ela existia, quem tinha entrado lá. Ela teve sabedoria. Sim, tiveram aqui, mas saíram da direita. Se vocês correrem, vocês conseguem pegar eles. Aí ela chamou eles e fez um trato. Eu risquei minha vida e minha família. Eu sei que vocês vieram aqui, que vocês vão tomar essa terra. Ela, ímpia, cananeia, sabia já o que ia acontecer com o povo. Ela deu toda a descrição dos fatos que ia acontecer. E eles honraram. Caiu todas as muralhas, mas a casa dela não. A casa do cristão não. Deus já honrou ela ali. Aí nós vamos para Ruth. Só vou falar dessas três. Casou com um judeu. Ficou viúva. A sua sogra ficou viúva. Eram duas mulheres, dois caminhos, dois filhos. Uma escolheu o caminho da família, voltou para trás. Ela não. Eu não vou nem abrir a Bíblia porque o tempo está passando muito rápido. Ela não. Ela escolheu ficar com a nora. O povo, o teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Aonde tu morar, morarei. Aonde tu passar fome, passarei. Aonde tu dormir, dormirei. Aleluia. Aparta de mim, deixar-te. Não te deixarei por nada. Aonde tu morreres, morrereis. Ela largou da família, da sua terra natal, uma estrangeira, tinha casado com um judeu, escutou as maravilhas, as histórias do povo de Deus, e ela escolheu, ela soube fazer a escolha. É lindo, não é lindo? Por que eu estou trazendo essas três mulheres? Porque uma é juíza, julga as nossas causas. As causas de vocês estão sendo julgadas por Deus. Quem está no processo, quem está com cartas na mão, com currículo, Deus está tratando. Porque Raabe, ela teve um filho. Esse filho de Raabe casou com Ruth. Se tornou avó de Davi, bisavó de Davi, tataravó de Davi. Raabe está na genealogia de Jesus. Ruth está na genealogia de Jesus. Essa foi a recompensa que Deus entregou para elas. Pelo fato de elas saberem escolher. Nós temos que saber escolher. Eu ia falar de 7 mulheres aqui, mas o tempo não dá. Então veja bem. Aleluia. Aleluia. Saulo, ele perdeu toda a sua visão para receber a visão espiritual. Ele perdeu a visão que critica, ele perdeu a visão que condena, ele perdeu a visão do religionismo, ele perdeu a visão do autoritarismo, ele perdeu a visão do que eu sou cara melhor do que os servos de Deus, porque ele não acreditava em Messias, só que ele recebeu a visão espiritual. Sofreu e perseguidor passou a ser perseguido. Aí a história vai muito longe. Então veja bem, nós somos perseguidos 24 horas por dia. Nós somos a luz. E o adversário de Deus conhece nós pelas costas. Pelas costas ele conhece nós. Porque nós somos luz, nós estamos cercados pela luz. Não é pela frente. É pelo lado. É por onde você anda.
a luz resplandece, o inimigo sai. Então ele pensa muitas vezes. O pastor Robson sofreu um acidente. Você conheceu o pastor Robson? Estava sendo namorado. Não, cara. Seus filhos conheceram, um dos homens. O pastor Robson é um amigo meu também. Ele caiu de uma altura de 6 metros de altura, queda livre, no telhado da igreja, quebrou a clavícula, quebrou o tornozelo, abriu a cabeça, estava totalmente lúcido. Foi o águia, foi o corpo de bombeiro para resgatar. E o povo, a vizinhança, eles esperam que a queda foi grande, queda livre. Ele estava totalmente consciente e orando para Deus, se relacionando com Deus. Naquele momento, ele falava para Deus: não, Senhor, eu não quero ir. A igreja precisa de mim. A obra não pode parar. Neemias capítulo 6, versículo 3. Está lembrado, pastor? A obra não pode parar. Estamos fazendo uma grande obra. A obra não pode parar. Ele falando nesse momento com Deus, orando para Deus, que ele queria continuar, que a igreja não podia. Ele estava caiu de 6 metros, queda livre. Ele não se segurou em nada. Ele apagou no telhado e caiu. E eu fui visitar ele na casa dele. E nós oramos na igreja. Oramos, clamamos na igreja. No dia seguinte ele vai para o hospital. Que hospital que ele vai? Qual ala que ele vai? Na ala da nossa missionária Vitória. Pastora, só nem sabe quem está aqui no hospital. Tudo quebrado. Ele, o pastor Robson. Ela cuidou dele. Aí eu estive na casa dele. Agora eu vou falar com vocês que nós somos cercados pela luz resplandecente. Agora você não vai fechar. Se nós somos cercados, quando ele caiu, ele estava no chão. O povo, antes de chegar o socorro, o corpo bombeiro, o águia, cercaram ele, queriam pegar ele, socorrer do desespero. Quando o povo ia para pegar ele, ia chegar nele, ninguém conseguia pegar dele, ninguém conseguia pôr a mão dele, se empurrava, tirava o povo naquele momento dele, da presença. Não, ninguém põe a mão, não é falando, diz que empurrava, o povo ia e alguma coisa empurrava. Por quê? Porque o inimigo estava soprando nas vizinhanças que muitas vezes era cristão. Pega nele, desliga a mente dele. Ele estava orando, ele estava intercedendo, ele estava se relacionando com Deus naquele momento. Senhor, não pode parar. A igreja precisa de mim, Senhor. Eu quero continuar, eu preciso, minha família precisa. Eu não posso parar agora. Se ele falar, não, Senhor, estou bem, já estou satisfeito, então, já concluí minha obra, ele é recolhido. E aí, quando ele começou a se relacionar, o povo não conseguia pegar, empurrava dele, me contando para mim. O corpo de bombeiro, o águia, ninguém se conta. Você tem que qual é o seu nome? Qual é o seu RG? Qual é o seu CPF? Você sabe o que aconteceu? Eu sei, eu caí, isso, pá. E aí? Só estou mudando o peito da bancada do chão. Mas eu baixei a cabeça. Eu estou no delírio, me achei que vocês surpreendem. Eu estou com o caminho aqui, do lado. Ele dá todo o diagnóstico que estava acontecendo. Ele estava ou não estava consciente? O médico do área do helicóptero falou assim: você vai de ambulância, porque você sabe tudo. Aí ele falou: poxa, mas onde que eu pensei que era do helicóptero? Amém? Então nós somos cercados pela luz resplandecente. A luz de Cristo nos cerca, nos bloqueia. Quando você vê na Bíblia que ao nosso redor estão os anjos e ao derredor está o inimigo, o adversário, rugindo, está aqui o exemplo do testemunho do pastor Robson. Está aqui o exemplo dele. Da mesma forma que eu dei para muitas igrejas o testemunho do pastor Moacir, eu estou dando hoje do pastor Robson. Não conseguiram. Quando ele começou a me falar, eu entrei em êxtase naquele momento. Comecei a levantar a mão, todo mundo na casa chorou. Porque os anjos cercavam, os anjos não deixavam ninguém comer na mão, os anjos bloqueavam. Não era
O povo, não pode pegar. Não, o povo queria pegar. Para poder fazer alguma coisa que dá dó. Tudo isso sabe. Cheio de sangue. O cara com a perna virada, queria pegar, não. Ninguém conseguia. Então, ao nosso redor estavam os anjos, nos guardando, nos protegendo. Creia nisso. Amém? Até aqui me deu o Espírito Santo na sala de